Graças e paz, irmãos. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui nesta noite. O pastor Samuel, que me convidou, e o pastor Abisai, que está aqui também presente, e aos irmãos que Deus trouxe aqui nesta noite para Deus falar conosco. E antes de começar, quando eu estava meditando nessa mensagem, eu estava lendo um dos versículos do texto e Deus me mostrou uma pessoa e eu mandei o versículo para ela. Eu não vou dizer o nome, mas a pessoa me retornou chorando porque estava precisando desse. Então, assim, se eu não viesse aqui esta noite, já tinha pago tudo que Deus fez. Então, assim, isso é a palavra de Deus. Ela se renova a cada dia, né? E ela toca onde a gente nem imagina que precisa ser tocado. E, meus irmãos, antes de começar, como o Fabinho até já antecipou, o texto que eu vou trazer a mensagem nesta noite é Isaías 41, 10. Mas antes eu gostaria que curvar nossas cabeças e orar ao Senhor. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado pela Tua infinita graça e pela Tua misericórdia que é sem fim em nossas vidas. Obrigado porque Tu nos deste um dia de paz, um dia na Tua presença. Obrigado pelos livramentos visíveis e invisíveis. E obrigado porque no fim do dia Tu nos trouxeste à Tua casa para falar conosco. Então nos ajuda a entender o que o Senhor quer falar com cada um nesta noite. Perdoa nossas faltas e continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o texto base é esse Isaías 41, versículo 10. Mas antes de ler esse texto base, eu queria dar uma pequena introdução. Essa palavra não temas, dependendo da variação linguística, não temas, não temais, não tenha medo, não te assuste, ela tem 365 vezes na Bíblia, ou seja, não temas para cada dia. Ou seja, o ano todinho já está dizendo, não temas, não temais, não tenha medo, não te assuste, não te assombres. Então isso varia de Bíblia, da linguagem, mas Deus está dizendo o tempo todo, não temas, não estou contigo, não temais. E a palavra não temas, no hebraico, al-tirá, ela quer dizer assim, não é ausência de medo. Ela quer dizer, existe dois não temas. Um não de negação e de não tenha medo. Então, não posso. Mas Jesus está dizendo, não tenha medo. Não temas, não temais, não fique assustado. E Deus não está dizendo que você não pode ter medo, não. Até porque o medo, às vezes, é bom. Porque você deixa de ser muito, né? O medo faz parte. Mas Jesus está dizendo, não fuja. Tenha medo, mas não fuja. Tenha medo, mas permaneça aqui. E esse texto de Isaías, a gente voltando para o texto, o contexto da história, quando Isaías escreveu isso aqui, que Deus revelou a ele, sabe onde o povo estava? Cativo. Na Babilônia, sem igreja, sem rei, sem lugar para adorar a Deus. E Jesus dizendo, não temas. Mas sabe que Jesus está dizendo assim, vocês estão presos, estão cativos, mas eu estou aí também contigo. Então não temas. Então, o livro de Isaías é dividido em 3 partes, né? Parte 1, parte 2, parte 3. Então, assim, o livro de Isaías, ele diz assim, a primeira parte, que chama Proto, ou primeiro livro, que vai de 1 a 39. A segunda parte que eu vou falar hoje, que chama Deutero, ou segundo livro de Isaías, que vai de 40 a 55. E o último, que chama de Trito, ou terceiro livro de Isaías, que vai de 56 a 66, que é quantos livros capítulos tem o livro de Isaías. Então, meus irmãos, esse texto, ele é um texto muito presente em nossas vidas, porque a gente somos cheios de temor. A gente teme o que vai acontecer amanhã, o que vai comer amanhã, como vai pagar amanhã, o que vai fazer amanhã, e Deus está dizendo assim, não temas, que eu estou contigo. E baseado neste texto, Deus colocou no meu coração 5 tópicos pequenos para eu falar nesta noite a vocês. Então, primeiro Deus está dizendo assim, Deus vê quando ninguém vê. Deus vê você com medo, Deus vê quando tu chora, Deus vê quando tu reclama, Deus vê quando tu é maltratado, pisado, Deus está vendo. E quando Deus vê a tua aflição, a tua tristeza, o teu choro, aí Deus diz assim, não temas, eu estou contigo. Não temas, porque eu sou teu Deus, eu te sustento com a minha deixa da minha justiça. Eu gostaria que colocasse, por favor, Êxodo 3,
capítulo 3, versículo 7. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, e por causa dos seus exaltores, conheço o sofrimento. Deus sabe o teu sofrimento. Deus te conhece, que ninguém aqui conhece. Às vezes todo mundo chegou aqui, a paz do Senhor, rindo, mas ninguém sabe o que você passou hoje. Ninguém sabe o teu sofrimento, ninguém sabe a tua angústia, o teu choro, o que é que tu tem pedido a Deus. Mas Deus está dizendo assim: eu conheço vocês. Eu conheço o sofrimento de vocês. Eu conheço os problemas de vocês. Eu conheço a dificuldade da vida de vocês. Então, não temas, porque no meio disso tudo, eu estou com vocês. Mas é tão complicado a gente dizer: mas como é que Deus está comigo e eu estou passando por dificuldade? É difícil entender isso aí, né? Mas se Deus não estivesse contigo, seria pior. Se Deus não estivesse contigo, tu já não estaria mais nem aqui. Mas pela misericórdia de Deus, pela sua infinita graça, é que Deus tem te ajudado, te abençoado. E, meus irmãos, e voltando para aqui para o texto, no Salmo, por favor, coloca aí, Salmo 121, versículo 3 e o 4. Eu queria que os irmãos lessem, por favor, comigo. Amém. Então, Deus não dorme, Ele está 24 horas olhando para você e para mim. 24 horas dizendo: eu estou cuidando de você. Você está dormindo, Deus está cuidando de você. Você está indo trabalhar, Deus está cuidando de você. Você está no seu comércio, Deus está cuidando de você. Você está no hospital, Deus está cuidando de você. Você está até reclamando e Deus também está lá vendo. Mas Deus está o tempo todo cuidando da gente. Então, Deus não dorme, não descansa. É 24 horas cuidando da gente. E isso é uma coisa maravilhosa, que a gente às vezes nem imagina, e Deus diz assim: estou cuidando de ti. Eu sei que quando a gente está com dificuldade, a gente diz: mas Deus, por que isso, né? Por que eu estou passando por isso? E às vezes a gente tenta justificar: mas eu sou fiel, dou dízimo, oro, ajudo os pobres, ajudo quem eu posso. Mas Deus diz assim: no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo. Eu venci, e vocês também vão vencer comigo. Então, meus irmãos, Deus está o tempo todo cuidando, olhando para a gente, com um olhar assim de compaixão, um olhar diferente. E para concluir esse tópico, eu queria que o irmão colocasse 2 Reis 20, versículo 5. Aí Deus diz assim: volta a dizer a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, Deus de teu pai, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas, e eis que te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então Deus está dizendo assim: eu tenho escutado a tua oração, eu tenho escutado o teu clamor, e eu vou te curar. Eu estou escutando tuas lágrimas e vou sarar você, e você vai agradecer na casa do Senhor. Então você vai chegar aqui e dizer: Deus me curou, Deus me abençoou, Deus me trouxe aqui para louvar o seu santo nome. Então Deus está o tempo todo cuidando de nós. Então, meus irmãos, voltando para o texto oficial, o segundo tópico é: cuidar não é tirar a luta, é dar força na luta. Quando Paulo disse assim: tira esse espinho da minha carne, por 3 vezes, Jesus disse que é: Paulo, a minha graça te basta. Porque quando tu é fraco, é que tu está forte. Então, quando você está fraco, quando tua força acaba, Deus entra no negócio. E a força de Deus, ela é tremenda. Ele diz assim: a minha destra é fiel, a destra da mão direita de Deus é poderosa, a esquerda também, mas ele quer dizer a destra, aquela mão forte, a mão poderosa. E quando você acha que está acabando tudo, Deus diz: agora é comigo. Agora eu vou pelejar por vocês. Agora eu vou cuidar de ti. Não tenha medo. Continue servindo a mim. Continue chorando, fazendo... Muitas vezes a gente vem para a igreja chorando, né? Muitas vezes a gente se ajoelha aí como Ana, não sai nenhuma palavra da boca. Mas Deus conhece. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então Deus, até quando tu não fala, Deus sabe o que é que tu está pensando. Então esse Deus, ele é tremendo, meu irmão.
E Deus diz assim, não temas, porque eu estou contigo. Veja quantas vezes diz assim, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, Deus, isso é um versículo maravilhoso, meu irmão. E mesmo no cativeiro, mesmo aquele povo, no meio de povos pagãos, né? Porque tinham derrubado o templo, Jerusalém estava destruída, estava cativo, não podia adorar a Deus, Deus dizendo, mas eu estou aí com vocês. Né? Aí Deus diz assim, eu vou levantar Tiro, né? Para mandar vocês de volta para Jerusalém. Mas, enquanto isso, Deus estava lá também. Então, meu irmão, quando você está passando por dificuldade, Deus também está contigo lá. Então, você passar por luta, não quer dizer, por isso que diz assim, ó, cuidar não é tirar a luta, é dar força para superar a luta. Então, às vezes, Deus diz assim, ó, Paulo, eu te dou graça. É isso que tu precisa, só isso. Se eu tirar o espinho, tu vai esquecer de mim. Se eu tirar o espinho, tu vai ficar muito folgado, aí vai não querer ir mais para minha casa. Eu disse, vou deixar o espinho para tu, mas eu vou te dar graça. Eu vou te dar força para te suportar a adversidade. E esse espinho pode ser tanta coisa mesmo. Calúnia, pode ser intriga, pode ser contenda, pode ser no teu trabalho, pode ser aqui na igreja. Mas Deus diz assim, minha graça te basta. Para de reclamar que eu estou contigo. Eu estou cuidando de você. Aí se você diz, não, o irmão me tratou mal. Jesus foi chicoteado, cuspido, aceitado por mim e por você. E aí você quer desistir dele por causa de um olhar de alguém. Aí Deus, não temas, eu estou contigo o tempo todo mesmo. E eu gostaria que colocasse, por favor, 1 Pedro, não precisa nem colocar, que todo mundo sabe, eu acho que todo mundo aqui lê Bíblia. 1 Pedro 5,7, todo mundo sabe, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, meu irmão. Se Deus diz que está contigo, por que tanta ansiedade? Jó dizia assim, se eu falar, minha dor não passa. Se eu calar, meu pranto... Então tem coisas que tu não consegue, se tu reclamar, não vai mudar. Se tu chorar, não muda. Confia em Deus. Entrega a Ele teus cuidados, a tua ansiedade. Eu sei que tem momentos que ansiedade é uma coisa tão difícil de controlar. E às vezes a ansiedade trava você de uma forma que você não consegue nem falar, nem pedir socorro. Mas Deus está dizendo, eu estou com você. Não temas que eu estou contigo. A gente é passivo de ter ansiedade, de ter tristeza, de ter angústia, mas Deus está conosco o tempo todo, meu irmão. Então, por favor, coloca Salmo 52, 22. Eu queria que a igreja lesse isso. Na verdade, é 22, não é 2, não. 52, 22. É 22, 50... Tá bom. Coloca Salmo 68, 19. Vamos ler, pode ler a igreja, por favor? Então ele não disse que coloca o seu fardo nele. Ele leva todos os dias o nosso fardo. Dia a dia. Não é só hoje, amanhã ele não quer levar, depois não leva, ele leva todos os dias. Dia a dia ele leva o nosso fardo. E Deus é o quê? A nossa salvação. Então, sem Deus, você não é nada. O fardo é muito pesado, você não consegue sozinho. Os fariseus, ele colocava tanta lei que nem ele cumpria. E queria que os outros cumprissem. E esse fardo que Jesus nos dá hoje é tão leve, mas a gente precisa ainda colocar nas mãos dele, que ele ajuda a gente a levar. E, meus irmãos, o terceiro ponto, cuidar é pessoal, vai até o fim. Ou seja, Jesus, quando ele começa a cuidar de você, ele não cuida hoje, amanhã deixa de cuidar, ele cuida até o fim. Até o fim, eu não sei onde é seu fim. Até onde ele quiser cuidar, e ele quer cuidar até tu levar para Jerusalém. Até tu chegar no céu, Deus está cuidando de você.
E Deus, ele diz assim, ó, repara o texto. Eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. 5 vezes assim, eu sou na tua vida. Eu sou o que te sustento, eu sou o que cuido, eu sou o que fortaleço, eu sou eu que dou sono, eu sou eu que tiro o teu sono. Eu estava ali e um jovem conhecido aqui da igreja passou ali e me chamou. Aí disse, o senhor pode orar por mim? Eu disse, posso. Até o pastor Abisaí passou na hora. Ele disse, eu vou para casa, vou fumar uma maconha e vou dormir. Mas eu não consigo dormir. O senhor pode orar para eu dormir? Já pensou isso aí, irmão? Imagina isso. Aí eu disse, Deus, tem miséria, entra na mente dele, tira esse vício dele também, né? Para que ele possa... Ele pediu... Ainda bem, ele veio no lugar certo, pediu oração, né? Mas já pensou, a pessoa dizer, eu vou para casa, mas agora não consigo dormir. Ora para eu dormir hoje. Eu vou orar para você dormir hoje, amanhã e depois. Agora, deixa Deus entrar na tua vida também, ajuda. Então, Deus diz, eu. Lembra quando Moisés disse, quem eu vou dizer que me enviou? Eu sou, eu te enviei. Eu estou dizendo que você vai dormir. Eu estou dizendo que estou contigo. Eu estou dizendo que te sustento. Eu estou dizendo que eu te ajudo. Eu estou dizendo que eu sou grande na tua vida. Esse problema é nada para mim. Porque eu sou na tua vida. Então, meus irmãos, Deus está dizendo o tempo todo, eu quero te abençoar. Eu te ajudo. Às vezes você diz, eu não entendo como eu consegui isso. Porque Deus estava contigo, né? Então, esse momento, Deus está o tempo todo trabalhando com você. E Ele está dizendo, eu quero te abençoar. E como eu estava dizendo, o cuidado é pessoal. E vai até o fim. Por favor, coloca aí Isaías 46, versículo 4. Foi esse versículo que eu mandei para a irmã que... Ela está ouvindo, ela sabe, mas eu não vou dizer o nome. Mas ela estava precisando escutar isso e ela chorou. E é uma irmã tão querida nossa aqui. Até a vossa velhice eu serei o mesmo. E ainda até que as cães, ou seja, os cabelos brancos chegarem, eu vos carregarei, e já tenho feito, e levá-lo-ei, e pôs-o-ei, e carrego-o-ei, até salvarei. Ou seja, você está dizendo assim, quando tu está velhinho, teu cabelo branco, eu continuo cuidando de ti. E eu vou te carregar, porque quando a gente está velhinho, a gente precisa de ajuda, né? Para ir ali, para ir aqui. E Deus diz assim, ó, eu mesmo. Até teus cabelos fiquem brancos, como ele mudou aí. Eu te criei, eu cuido de você, eu carreguei e vou te salvar. Já pensou Deus dizer assim, eu estou cuidando de tu desde pequenininho, aí tu ficou de idade, teus cabelos ficaram brancos, e eu continuo cuidando de ti. E eu vou te salvar. E essa é a parte melhor que tem. Se ele parasse de cuidar, ele disse, eu vou cuidar e vou te salvar. Eu vou te levar para o céu. Isso é tão lindo mesmo. Então Deus está dizendo, ó, eu cuido e ainda salvo. A gente, às vezes, cuida de alguém. Já pensou, as pessoas que ficam velhas. O filho cuida, depois a nora não quer cuidar, e bota para casa do outro filho, o outro filho não quer cuidar, aí paga para ficar na casa de alguém, não é assim que funciona? É meu irmão. Conheço. Mas Deus está dizendo, ó, eu vou cuidar de você na velhice, na idade, na adolescência, na juventude, na velhice, até tu não aguentar mais, eu te salvo. E Deus não vai se abusar de você, não. Porque às vezes o filho, né? Oxe, isso é um estorvo na minha vida, aí a nora não quer mais cuidar, é aquela confusão. Eu sei, acontece. A gente sabe, mas Deus diz assim, não, eu vou te cuidar desde que tu nasceu, até eu te levar para a glória, eu estou cuidando de você. Então, meu irmão, não temas, por que está com medo? Deus está cuidando de você. Ele quer te abençoar, e Ele quer te dar muitas bênçãos na tua vida. Não precisa colocar, não. Em Deuteronômio 3, 31, 8 diz assim, o Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Ou seja, Deus, além de estar contigo, Ele vai na frente, abrindo porta, quebrando corrente, ferrolhos. Ele também vai na frente, mas também Ele guarda a tua entrada e a tua saída.
Então, de manhã, quando você vai trabalhar, às vezes o inimigo está te esperando na esquina, mas Deus está na frente, abrindo. Tirando, cegando, ninguém te vê, você chega na sua casa, no seu trabalho, porque Deus está contigo. Então, meu irmão, não temas, porque Deus está contigo o tempo todo. E agora eu gostaria de colocar Êxodo 33, 14. Eu queria que a igreja lesse agora isso. Já pensou isso? Eu vou acompanhar você pessoalmente, ainda vou te dar descanso. Então Deus, ele é pessoal, ele está te acompanhando pessoalmente, ele não está mandando um anjo não, ele diz, eu vou com você e vou te dar descanso. Isso é Deus grande e poderoso em nossas vidas, né? E meus irmãos, já estou me aproximando para chegar ao final. O quarto ponto diz assim, cuidar tem 3 verbos, fortaleço, ajudo e sustento. Já pensou você cuidar da pessoa? Aí diz assim, eu te fortaleço, eu vou te ajudar e ainda vou te sustentar. Então Deus está dizendo um tempo todo assim, quando tua força acabar, a minha começa. Então coloca, por favor, 2 Coríntios 12, o 9 e o 10. Eu queria que a igreja lesse, por favor. Dez? Entenderam? Deus nem precisa de mim para falar com vocês. Vocês mesmo leram aqui, Deus quer falar com vocês esta noite. Então Deus, quando você está fraco, eu sou forte na tua vida. Na angústia, na perseguição, nas injúrias, eu estou cuidando de você. E eu estou dando força a você. Então quando você acha que está fraco, o inimigo acha, derrubei ele. Não, está enganado. Vai levantar de novo. Verdade, olha eu aqui de novo. Então Jesus diz assim, olha. O segundo ponto dessa mensagem, ele diz assim, a intervenção e livramento de Deus. Isaías 41, 13, por favor. Porque o Senhor teu Deus te toma pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Isso daí, meu irmão, é a ajuda de Deus, é essa. Eu pego, tinha diz assim, segura na mão de Deus. Se você segurar na mão de Deus, você solta. Mas quando Deus pega na sua, você não tem como fugir. Então, você nem consegue segurar na mão de Deus, porque Deus é tão tremendo. Mas Deus, a Bíblia diz que Ele se inclina para ver a terra. E pega na tua mão e diz, eu te sustento, eu te ajudo, eu te fortaleço. Então, meus irmãos, Deus continua sendo esse Deus maravilhoso nas nossas vidas. E Ele diz assim, Deus é fiel e a mão de Deus não falha, Ele não solta você. Salmo 37, 24, por favor. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor te segura pela tua mão. Tu pode até cair, mas não vai ficar no chão não, porque Deus vai te levantar. É Deus que te levanta, não sei o que estou dizendo, é a Bíblia. Eu seguro pela tua mão e te levanto. Então, cair você até pode, porque a gente é falho, a gente é fraco, mas Deus te levanta. Você sozinho não se levanta não, nem eu. Mas Deus te levanta. E Ele está dizendo nessa noite, eu vou te levantar. E você vai chegar aqui e vai agradecer a Deus. E já para concluir, meu irmão, eu cheguei no 5º ponto. E esse é o ponto que eu acho maravilhoso. O 5º ponto diz assim, o cuidado dele não depende do teu desempenho. O que tu faz? Teu desempenho. O cuidado de Deus é diferente. Nada que tu possa fazer. Deus diz assim, eu cuido de você do jeito que tu é. Eu te conheço do jeito que você é. Singular isso aí. O amor de Deus por você não muda por causa da tua roupa.
por causa da tua posição. O amor de Deus é o tempo todo. Então, esse amor, ele, independente de você, nada pode fazer para Deus deixar de te amar. Deus, ele te ama sempre. Eu estava conversando com o pastor, a gente estava conversando sobre a questão de ser filho, né? Às vezes o filho é rebelde, o filho vai-se embora, o filho xinga a mãe. Mas quando ele volta, ele é o quê? Filho. Continua sendo filho. Deus continua te amando. Tu rebelde, tu reclama, tu rejeita ele, mas ele continua te amando. Então Deus está dizendo assim, eu continuo te abençoando, eu quero te abençoar. Eu quero te sustentar. Não tenha medo, eu estou com você. E Deus, Ele cuida de um jeito especial de cada um. Cada pessoa aqui tem um jeito diferente de ser. E Deus ama todos da mesma forma. Às vezes a gente tem 2 filhos, a gente ama, mas tem um filho mais carinhoso, outro menos carinhoso. Aí o que é mais carinhoso sempre toca mal o coração. Meu irmão, a gente vai ser fingido, não. Mas Deus, Ele ama o que é carinhoso, o que não é, o que é rebelde, o que é ruim, o que é bom. Deus ama todos. E esse amor é infinito, aí Ele não tem recepção de pessoas. E eu queria aqui colocar, por favor, Atos 16, 31. A gente só precisa disso para Deus. E respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A gente só precisa crer. E Deus está dizendo nesta noite, não temas. Jesus, quando apareceu para Jairo, ele disse o quê? Não temas, crê somente. Aí na menina morreu, Jesus, não temas, crê somente, eu ressuscito. Jesus apareceu para João e disse, João, não temas. Os discípulos estavam com medo, Jesus apareceu no barco. Disse, não temas. Essa palavra não temas, ela é tão poderosa nas nossas vidas. Está passando por dificuldade? Não temas. Está passando por desemprego? Não temas. Eu sou dono do ouro, da prata. Eu tenho tudo para te dar. Então, meus irmãos, eu não sei como você chegou aqui nesta noite, com medo de alguma coisa, mas Deus disse assim para você nesta noite. Não temas. Eu estou contigo, eu te sustento, eu te ajudo com a deixa da minha justiça. E essa deixa de Deus, ela é muito justa. Eu posso escolher alguém para ajudar, mas Deus não faz acepção de pessoas. Então, que Deus nessa noite nos abençoe.